Em Campinas, interior de São Paulo, está a maior infraestrutura científica do Brasil, o Sirius. Ele funciona como um enorme microscópio que nos permite olhar por dentro dos materiais no nível das suas moléculas e átomos, para entender como eles funcionam. O Sirius pode ser usado em pesquisas de diversas áreas, com um impacto no desenvolvimento de medicamentos, alimentos, fertilizantes, novas fontes de energia e muitas outras possibilidades. No coração do Sirius, existe um acelerador de partículas, uma grande máquina responsável por acelerar feixes de elétrons até velocidades próximas à da luz para produzir luz síncrotron. Essa luz é usada pelos cientistas em suas pesquisas. Cada detalhe que compõe o Sirius é complexo. Seu projeto de construção civil, por exemplo, deu origem a um dos prédios mais estáveis já construídos no país. Os níveis de estabilidade do prédio do Sirius são essenciais para que os aceleradores e as suas estações de pesquisa funcionem corretamente. Ou seja, o prédio é uma parte fundamental no projeto Sirius. Mas afinal, para que toda essa preocupação com estabilidade? Porque a gente tem que considerar que os feixes de elétrons têm dimensões de alguns micrômetros. Isso é a milésima parte do milímetro. Para efeito comparativo, isso é 1/10 de um fio de cabelo. Os elétrons que correm ao longo do Sirius, eles viajam aproximadamente à velocidade da luz. Isso significa que em 1 segundo eles dão 600.000 voltas no acelerador. Os principais componentes do acelerador, que são os eletroímãs, eles têm que estar bem posicionados e essa posição ela tem que ser constante ao longo do tempo. E por isso a gente faz algumas medições para saber a estabilidade do piso. A gente está medindo a diferença de altura entre os pontos desse piso, que tem 520 metros de extensão, e ao longo do tempo, ao longo das semanas, essa diferença de altura não varia mais do que 1 grão de areia. Sim, é muita precisão. Isso é necessário porque quanto mais estável e focalizado for o feixe de elétrons, mais brilhante será a luz síncrotron produzida e melhores serão os resultados das pesquisas realizadas no Sirius. E o piso, onde está apoiado toda essa estrutura, a gente tem que manter com níveis de vibração na faixa de nanômetros. Isso, obviamente, é um desafio para a engenharia civil. A engenharia civil fala em centímetros, quando muito em milímetros. Então, quando você começa a falar em microns e nanômetros, você começa a entrar numa outra dimensão. A Racional é uma empresa de 50 anos de experiência. Agora, como que você usa os 50 anos de experiência num projeto que nunca havia sido feito antes? Temos exemplos de laboratórios como esse fora do Brasil, mas construir um projeto com esse nível de tecnologia pela primeira vez na América Latina é uma experiência nova para todos. E aí, como se traduz a experiência da Racional num projeto inédito? Se traduz com muita seriedade, profissionalismo e humildade para aprender ao mesmo tempo que executa a obra. Um ponto-chave para o sucesso do projeto, na nossa visão, foi o estabelecimento de parcerias de qualidade. Então a gente teve que colocar, de fato, as melhores pessoas na mesa para ajudar a gente a resolver os problemas que nunca tinham sido resolvidos antes aqui no Brasil. Isso que garantiu a beleza e a execução desse projeto como um todo. Nós fizemos um protótipo aqui na obra, em escala real, que foi fundamental para que nós pudéssemos verificar os erros que estavam ocorrendo e poder melhorar o processo. Depois de todos os estudos, simulações e planejamento, foi possível iniciar a construção do prédio que abriga o Sirius. Nós estamos no interior agora do que a gente chama de blindagem, que é onde a gente vai construir os aceleradores. Isso aqui é a parte que está totalmente isolada do resto do prédio. Tá? Então, embaixo desse piso que a gente está aqui, nós temos 4 metros de solo que foi removido inicialmente ao longo de toda a extensão. Tá? Nessa região onde a gente tem essa blindagem, toda essa estrutura de concreto, a gente tem 1.300 estacas cravadas a 4 metros de profundidade e em cima disso a gente devolveu o solo retirado com o próprio solo que a gente retirou, devolveu misturando cimento e compactando. Isso é uma forma de você enrijecer o solo, você tem um grande maciço, tá? Que chega próximo da rigidez de uma rocha. Sobre isso a gente faz o piso. Esse piso que a gente está aqui hoje ele tem 90 centímetros de espessura. Tá? Ele foi construído de tal maneira que, ao fim do processo de construção, ele é uma grande peça com 518 metros de circunferência média, 14 metros de largura, 90 centímetros de espessura, mas é uma peça única. E sobre isso a gente faz essa blindagem que vocês podem ver aqui do lado. Tá? Essas paredes têm 80 centímetros, esse teto tem 1 metro de espessura, tem paredes do lado ali
de 1,25 m a 1,5 m de espessura. Essa outra peça também, que a gente chama de blindagem, é uma peça única de concreto. Além da estabilidade vibracional que essa instalação exige, a estabilidade dimensional dos equipamentos que estão aqui dentro é uma coisa fundamental. Todos esses resultados são um símbolo de sucesso da engenharia nacional. O Brasil conseguiu superar um desafio tremendo ao colocar uma edificação dessa com esse nível de performance em pé. Isso é uma referência hoje não só no Brasil, como internacional. Como o tamanho das coisas varia com a temperatura, qualquer oscilação acima desse limite prejudicaria o alinhamento de todos os equipamentos e, consequentemente, a qualidade da luz síncrotron produzida. Como você pode ver, detalhes de extrema complexidade tornam o Sirius um projeto único. E isso não é tudo. Muitos outros desafios foram enfrentados para se construir uma das ferramentas de pesquisa mais modernas do mundo. Assim como a estrela que dá nome ao projeto, o Sirius é brilhante também do ponto de vista de sua engenharia.